o gasto é alto e está cada vez mais caro. Foi quando, nesse ano de 2022, eu tomei a decisão. Olha, eu acho que hoje uma das coisas mais importantes é a parte de mobília e decoração. Faz muita diferença. É mais fácil vender uma casa decorada porque também nós conseguimos fazer uma divulgação mais efetiva. A casa é linda, maravilhosa, tem um melhor acabamento e a casa não é nada daquilo, o cliente perde a confiança no corretor, desconecta. Então eu acho que a transparência é fundamental em todos os aspectos. Bem-vindos ao Espaço Assinado. É um podcast que não é somente um espaço. Aqui a gente fala sobre o invisível que faz a diferença. Eu sou Amanda Ferraz, tenho 13 anos de experiência em arquitetura. Transparência. Esse sempre foi meu lema. Transparência com quem trabalha comigo, com quem fornece para mim e, principalmente, transparência com você. O meu propósito aqui não é te mostrar casas bonitas, é te mostrar verdades que ninguém fala. Por isso, eu criei esse podcast, para abrir os bastidores, para tirar o véu, para mostrar o que realmente importa antes de você investir tempo, energia e dinheiro no maior patrimônio da sua vida, sua tranquilidade. Construir, comprar ou reformar é fácil, difícil fazer isso em paz. E é isso que eu te entrego. Paz. E hoje eu trouxe aqui o nosso convidado, Guilherme Girardi, que vai ensinar muito pra gente sobre esse padrão. Guilherme Girardi, um jornalista, músico, instrumentista, que isso eu achei bem diferente, e corretor especialista em imóveis de alto padrão e luxo. Guilherme, antes da gente começar na parte do rigor técnico, eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória para a gente, como que você começou essa carreira de corretor de imóveis. Bom, primeiramente, te agradecer primeiro, Amanda. Muito prazer estar aqui, bater esse papo contigo, com o pessoal aqui também. Então, obrigado pelo convite e mandar um oi para todos aí, a audiência toda. Espero que seja um papo bem produtivo e que a gente consiga trazer informações que acrescentem aí para todos. Com certeza, acompanhe até o final e tem muita coisa que ele vai ensinar para a gente aqui hoje. Vamos lá, Guilherme. Bom, a minha chegada no mercado imobiliário foi bastante por acaso. Eu iniciei a minha vida profissional como músico, né? Mas há muitos anos atrás. Então eu fiz faculdade de jornalismo, me formei em comunicação social, jornalismo pela Unesp, em Bauru, muitos anos atrás também. E durante a faculdade eu já tocava, comecei a me envolver no mundo musical e desde então, desde 2005 mais ou menos, eu vinha trilhando uma carreira musical que vinha sendo bem produtiva. Mas a pandemia mudou muitos rumos, né? Muito, então, acho que é a vida de todo mundo, né? Exatamente, eu vira e mexe escuto a história de alguém que durante a pandemia a vida deu uma guinada, assim. E para mim isso aconteceu, porque para quem era músico como eu e vivia basicamente de tocar, eu praticamente não dava aula de música, os meus projetos, meu ganha-pão era tocar. Fazia shows, projetos musicais em diversos lugares, e quando a pandemia chegou tudo parou. Então eu fiquei alguns meses em casa fazendo alguns projetos online, esperando aquilo tudo passar, e quando foi chegando no final de 2020 que ficou claro que a profissão de música ainda ia demorar bastante para se restabelecer. Foi o que mais sentiu, né? Acho que na pandemia, acho que é a parte artística ali que tinha muito contato, né, com o público. Exatamente, eu acho que a minha área e outras do meio artístico foram das que mais cedo pararam e mais tarde voltaram, né? Então a gente foi muito impactado. E quando chegou ali no final de 2020, eu decidi, vou procurar um emprego para me manter, pelo menos provisoriamente, até que as coisas se restabeleçam no mercado musical. Aí eu entrei na Cato, comecei a mandar currículo para várias vagas. Primeiro, considerando a formação que eu tinha de jornalista, eu falei, vou tentar algum trabalho nessa área, né? Nunca atuei diretamente como jornalista, mas como eu tinha essa formação, foi a minha primeira tentativa. Fui mandando currículos, mas nada acontecia. E chegou um momento que eu comecei a mandar currículos para todas as vagas que tinham um salário que ia me segurar as pontas e que não exigisse uma
formação específica, né? Sim. E aí nisso eu lembro que vi uma vaga assim para trabalhar na Iven, que era uma construtora lá de São Paulo, um salário bom, porque a divulgação desse tipo de vaga não é citado que é simplesmente comissionado, eles põem uma estimativa de ganho assim. Sim. E mandei o currículo, me chamaram, falei, nossa, que maravilha, o salário. Eu não tinha ideia que era para ser corretor, não sabia, não tinha entendido nem direito o que era a vaga, eu só saí mandando. Só precisava ali enquadrar. Aí eu fui lá em São Paulo, fiz a entrevista, me explicaram como funcionava, eu falei, bom, estou sem fazer nada, preciso trabalhar. E cheguei até a começar a ir nos treinamentos lá, mas já entrando, quando eu coloquei o pé no mercado imobiliário, eu já entendi que era uma profissão que as empresas estão sempre recrutando. Então eu falei, bom, estou aqui fazendo o quê em São Paulo? Nessa época eu morava em Jundiaí, né, já morava em Jundiaí, e comecei a procurar emprego em imobiliárias daqui. Eu já tinha começado até o curso do Cresce, aí comecei numa imobiliária daqui local, e deu muito certo, assim. O primeiro ano foi de muita luta ainda, mas as coisas foram acontecendo mais rápido até do que eu esperava, e a partir do segundo ano, que foi 2022, porque eu comecei a atuar de fato em janeiro de 2021, quando foi 2022 as coisas deslancharam de uma tal maneira que foi justamente também nesse período que os trabalhos de música começaram a voltar com mais força e houve esse conflito. Bom, e agora? Quem era o Girardi naquele momento? E foi quando, nesse ano de 2022, eu tomei a decisão de me afastar da carreira musical de fato e seguir na carreira imobiliária, porque estava dando de fato muito certo, assim. Então, foi totalmente por acaso, foi um acontecimento singular, assim, que mudou bastante minha vida, principalmente financeiramente, assim, porque eu vim de uma carreira musical que, apesar de estar tudo bem, né, nessa carreira, o ganho é muito diferente, né? Então, quando as coisas começaram a dar certo no mercado imobiliário, foi difícil voltar para aquela carreira anterior, porque aí eu me vi em uma situação, eu falei, bom, vou prolongar essa carreira durante algum tempo, vou me dedicar, vou surfar essa onda, colher os frutos que essa profissão puder me trazer, e aí mais pra frente, quando eu for me aposentar, E assim, te conhecendo, eu sei que você é bem seletivo na escolha com quem você vai trabalhar, né? Com qual a casa que você vai trabalhar, você tem um planejamento ali até para fazer uma publicação daquela casa. E como que foi a escolha de ir para o alto padrão, de ir para o mercado do luxo? Porque não é, quem está começando não é tão simples assim, eu vou escolher esse mercado e é isso. Como que foi? Olha, foi um processo que no meu primeiro ano de corretor, eu vendi de tudo, assim, o que pingasse na minha frente, a bola que pingasse eu chutava. Então, estava precisando muito fazer negócio, né, as coisas acontecerem, e eu estava naquele momento de aprendizado inicial, né, que foi tudo muito intenso, mas foi um ano que ainda não havia uma especialização, né? Mas conforme foi se aproximando do final do ano, eu, pelo direcionamento que eu fui trazendo para o meu trabalho, que desde aquele início, o que foi ficando marcado era o cuidado que eu tinha na parte de produção visual dos imóveis, na fotografia, na produção do vídeo, e aquilo já começou a mostrar um resultado diferente já naquele primeiro ano, mesmo ainda de maneira muito crua. E você acha que, assim, só te interrompendo, você acha que foi um pouco desse lado artístico que te trouxe esse outro visual para essa área? Eu acho que tem muito a ver com isso. Porque além de eu ser músico anteriormente, eu sempre gostei de fotografia. Eu lembro que desde de moleque eu já fiz um cursinho de fotografia e a faculdade também tinha essa parte de fotografia e vídeo. O meu pai tinha uma produtora de vídeo, então eu cresci vendo ele produzir materiais, às vezes eu ia com ele acompanhar uma gravação, ajudar a carregar tripé. Então, tem várias coisas na minha história que me aproximaram um pouco desse mundo do audiovisual. E eu acho que isso, unido, aliado a essa vivência artística e uma série de outras coisas, na época da faculdade eu convivi com o pessoal que fazia desenho industrial, né, design, e eu gostava muito também, ficava sempre colado neles para entender um pouco desse mundo. Então, esse interesse por essa área culminou nesse diferencial que desde o início foi se destacando, esse trabalho de fotos e vídeos, e eu fui vendo que isso era uma lacuna ainda naquela altura no mercado,
e fazia muita diferença. Hoje isso mudou já um pouco, né? Sim. De 5 anos para cá mudou bastante até. Que é cada vez mais frequente as imobiliárias, os corretores trabalharem com um perfil de imagem profissional dos imóveis, mas nos idos ali de 2021 era ainda uma raridade, as fotos eram muito amadoras, então eu já naquela altura comecei a ir por esse lado, e aí automaticamente o que eu fui buscando dentro disso eram os imóveis que visualmente me davam mais material para trabalhar. Então esse detalhe do que eu estava fazendo acabou me encaixando melhor já com casas em condomínio, e eu sempre gostei muito de chácara, então nessa época eu também flertei com esse mercado de casas em condomínio com terrenos maiores, estilo chácara. Então foi uma coisa de um interesse que eu tinha, mas também de o que eu estava fazendo encaixar bem para aquilo, né? Então esse mercado de alto padrão ou mesmo de médio padrão naquela altura, era muito carente desse perfil de material. Uhum. Então isso, quando chegou do meio desse primeiro ano de corretor para frente, eu já fui me direcionando um pouco para esse caminho. E quando virou o ano de 2021 para 2022, eu já a partir dali, no ano de 2022, eu já me estabeleci no mercado de casas em condomínio, ainda não exatamente o que eu trabalho hoje, porque eram casas em condomínio fechado, mas de vários tipos, e mais casas assim, com terrenos um pouco menores, casas modernas, mas na faixa de valor ali também em torno de 1 milhão, 1,5 milhão. E aí depois eu vim escalando um pouco até chegar no mercado que eu estou hoje, que eu me dedico a casas em condomínio fechado com terrenos de 800 metros quadrados para cima, que é um recorte de mercado que acaba me posicionando com imóveis ali entre 3 e 7 milhões, um pouco mais, um pouco menos. O alto padrão, ele requer essa parte estratégica de trabalhar, né? Eu conheço bastante, eu acompanho você, vejo bastante os vídeos que você faz, e por isso que eu falo que você é bem seletivo na escolha, porque aquele imóvel, desde já, ele precisa ter um chamariz, né? Ele precisa chamar a atenção. Quando a gente faz uma casa para o nosso cliente, a gente já faz algo muito direcionado e exclusivo. Quando é uma casa de investimento hoje, o que você acha que é um pré-requisito para o cliente? Você entra e fala assim, essa casa vai vender muito rápido, porque é um item que a maioria das pessoas vão gostar, assim. Olha, eu acho que hoje uma das coisas mais importantes é a parte de mobília e decoração. Faz muita diferença. E isso está se acentuando cada vez mais. Mas tem diversos fatores. O primeiro ponto que eu olho é a arquitetura do imóvel, o quanto aquela arquitetura chama atenção, entrega um visual impactante, bonito, ou mesmo polêmico. Às vezes funciona bem na internet também, uma casa que tem uma estética com uma identidade muito peculiar, às vezes funciona também. Então, a gente começa nesse âmbito da arquitetura, passa pela parte também de embelezamento externo, né? Paisagismo, a quantidade de verde que a casa tem, isso tudo também tem agregado muito nos materiais quando a casa entrega isso. E quando nós vamos para o ambiente interno, aí a gente chega na cereja do bolo, que é a parte de mobília, decoração, marcenaria. Quanto mais a casa está decorada, embelezada com itens, com diversidade de itens, então vamos começar ali falando da marcenaria, que é o básico que já sai da alvenaria simplesmente, né? Então a gente tem a casa simplesmente construída, que hoje são imóveis, a casa que só foi construída, não foi colocado nada, ela é um imóvel difícil de trabalhar na internet. Entendi. Muito complicado, porque a gente tem pouco elemento visual para trabalhar em vídeo e impactar a audiência e impactar o algoritmo e gerar entrega. A partir da construção, a gente tem a marcenaria, que quando a casa tem uma marcenaria completa e bem delineada, isso já agrega um pouco de elementos para nós trabalharmos. Mas quando entra a parte de mobiliário e decoração, falando em decoração, colocando, por exemplo, tapetes, cortinas, um quadro na parede, pronta, um vaso, né, com uma planta. Quando a casa entrega tudo isso, aí é onde normalmente os vídeos mais performam. Obviamente, tudo isso entregando junto uma boa estética, um bom projeto, porque
existe o caso da casa que tem tudo isso, mas não foi feito por um arquiteto. E aí, às vezes, também não agrega tanto assim, né? A gente, às vezes, uma casa mais antiga, que está com aquela mobília com várias linhas misturadas, não né? tem um estilo específico, né? É um móvel que foi comprado há 10 anos atrás, outro que foi comprado há 5. Sabe aquela mobília que foi sendo colocada ali, o que sobrou de uma casa veio para cá. E isso também, aí a casa às vezes tem essa parte tem o recheio, digamos assim, mas também não está bem trabalhado. Então, quando a gente pega um imóvel que tem todo esse recheio, que está toda delineada e feito com o cuidado que um arquiteto, um designer de interiores tem, aí é onde a gente consegue a melhor performance possível para trabalhar. Eu vejo que esse público, né, ele procura muito a experiência, né? Então, ele entrar e sentir que está dentro de uma casa onde realmente ele acolhe, faz toda a diferença no momento da venda. Mas esse determinado item que faz realmente, né, toda a diferença, que é a parte decorativa, a casa 100% pronta, você acha que é determinante porque o cliente ele se sente em casa, ou você acha que esse elemento é porque ele já está pensando ali numa praticidade em relação ao tempo? Ele não vai ter que se desgastar mais para deixar aquilo pronto. O que pesa mais nessa escolha? Aconchego ou tempo? Olha, eu acho que as duas coisas, eu já vou elaborar um pouquinho mais sobre isso, mas eu ainda acrescentaria um terceiro ponto que faz a diferença na divulgação em relação a esses itens. Então, eu vou começar por esse terceiro ponto, porque aí depois eu vou para elencar entre esses dois que você colocou. Foi difícil a pergunta. Pois é, Amanda, você me jogou uma resposta difícil aqui. Mas assim, o terceiro ponto que eu acrescentaria é que é mais fácil vender uma casa decorada porque também nós conseguimos fazer uma divulgação mais efetiva. Entendi. Então esse é um ponto que às vezes está fora do radar das pessoas, porque é um fenômeno novo. O imóvel de alto padrão, todos os imóveis até alguns anos atrás, a principal ferramenta de divulgação na internet eram os portais imobiliários. No portal imobiliário, o anúncio é estático, ele está lá, ele demanda que o cliente faça uma pesquisa, encontre aquele imóvel, vai ter basicamente fotos, uma janelinha que às vezes ele clica e abre o vídeo, mas é um anúncio mais burocrático e era o que girava o mercado imobiliário dentro do mundo da internet até poucos anos atrás. Com o advento das redes sociais e a migração gradual que a divulgação imobiliária fez para o universo das redes, a gente passa a ter esse fenômeno do imóvel, ele ter uma melhor divulgação quanto mais ele entrega visualmente e quanto mais ele está completo. Então, é o que eu estava dizendo. Quando eu vou gravar uma casa, se ela está totalmente completa, eu consigo fazer um material melhor, eu consigo que esse material seja mais bem distribuído nas redes sociais por conta do algoritmo, da interação das pessoas. E esse imóvel sendo mais distribuído, eu trago mais clientes, eu impacto mais pessoas mais rápido e eu às vezes consigo um fenômeno, um efeito viral, né, de uma casa. A gente tem histórico recente disso, de publicar uma casa, o vídeo bater 300 mil visualizações em poucos dias e a casa ser vendida em 2 semanas. Entendi. E não é porque simplesmente a casa estava num preço vendável, estava tudo muito bem alinhado, mas a divulgação alcançou muita gente muito rápido, gerou muita visita muito rápido e esse imóvel foi vendido. Então, quando a casa está mobiliada e decorada, ela tem esse efeito, ela nos dá um material que nos faz alcançar mais pessoas mais rapidamente e isso otimiza demais a divulgação do imóvel, porque hoje você pegar uma casa e divulgar, por exemplo, dentro das redes sociais, só que com patrocínio, você colocando capital para impulsionar, o gasto é alto e está cada vez mais caro. Ah, sim. E um corretor, por exemplo, vai ter 50, 100 casas em carteira, tendo que dosar bem esses recursos. E essa casa não vai estar com um corretor só, né? Exatamente. Ela vai estar com diversos corretores. E quando o imóvel ele tem uma roupagem que ajuda na divulgação, na viralização, na entrega orgânica, a gente às vezes consegue dentro do orgânico, sem colocar um centavo de impulsionamento, ter um alcance muito maior do que todas as imobiliárias da região impulsionando e colocando dinheiro em cima, juntas. Entendi. Né? Então, esse efeito faz muita diferença. E aí, a partir disso, a gente tem as situações que você colocou, né? Da praticidade
e da pessoa se enxergar dentro do imóvel. Eu acho que os dois fazem muita diferença, mas eu acho que vem em momentos diferentes. Então, o fato da pessoa se enxergar no imóvel, eu acho que faz muita diferença nesse processo de divulgação, na experiência da visita, mas o fechamento em si, a escolha por até um filtro de imóveis, a praticidade, eu acho que é um carro-chefe. Eu acho que talvez eu elencaria em Às vezes a primeiro lugar. pessoa até prefere ali, aquela casa não pode até não ter sido tão pensada arquitetonicamente, mas ela está pronta. Então, para ele, já vai usufruir, né? Então, às Exatamente. E eu acho que também isso tem um pouco a ver com nichos, né? Eu posso falar pelo nicho que eu trabalho, que basicamente são imóveis que atendem muito a um público que vem de São Paulo. Então, 90% das nossas vendas é para um cliente de São Paulo, ou que está comprando para vir morar, ou está comprando para uma segunda residência. E esse cliente ele tem lá em São Paulo o trabalho dele, as coisas que já tomam o tempo dele. Ele quer comprar um imóvel aqui no interior, e se ele puder pegar a chave na mão e começar a usar imediatamente sem dor de cabeça, isso faz uma diferença brutal no peso da escolha. Por que eu acho que esse talvez seja um carro-chefe, assim, um primeiro lugar nesses motivos? Porque muitas vezes o cliente nos procura já com esse filtro. Guilherme, me passa tudo que você tem de opções de casas nesse perfil de valor e tal, que sejam porteira fechada, que não precisa fazer nada. Então você já elimina ali diversas casas, porque... Tem casas que ela já nem entra na busca do cliente. Então, se esse cliente encontrar dentro da expectativa dele uma casa porteira fechada, que é pegar a chave na mão e usar, se ele encontrar algo que o atenda, ele nem começa a olhar para as casas que não tem isso. Entendi. Então, às vezes, a casa que não entrega esse pacote, ela está invisível para muitos clientes. Mas completando essa parte que você está falando do acabamento, a gente entendeu, eu entendi, no entanto que falo para os meus clientes de investimento, se vamos vender, vamos ter que decorar. Então, o investimento, né, a gente que faz casas para venda, não é sobre o pagar mais, é saber onde investir. Mas não é só a decoração ela não vai tampar um revestimento mal assentado, ela não vai tampar aquele acabamento mal feito. Então, para você, na questão do acabamento final, isso impacta? Então, existe aquela casa bem decorada, e o cliente ele chegou lá para fazer negócio. Já houve situações que ele foi surpreendido e falou, não, meu acabamento não dá para encarar. Já acontece sempre, infelizmente. É muito comum porque eu sinto que a região aqui onde nós estamos, onde eu trabalho, ela tem ainda uma tradição um pouco... não tem uma tradição muito antiga, muito consistente de imóveis de alto padrão, que eu vejo um pouco mais consolidado em outras cidades, outras regiões, né? Então, por exemplo, eu vejo o mercado de Itu, que tem já condomínios mais antigos, que é uma cidade que há muito tempo ela é buscada por clientes de São Paulo como uma segunda residência. Eu acho que ali a gente já vê um mercado mais estabelecido nesse âmbito. Aqui eu acho que isso ainda é um pouco novo, a gente ainda está passando por um processo e é comum, às vezes, um investidor que entra nesse mercado de casas de alto padrão, nesse perfil que eu trabalho, para construir e vender, ele não entender o valor desses investimentos, a necessidade de fazer certos investimentos que agregam na casa. Então, de colocar um acabamento à altura do que aquele condomínio costuma entregar, do que o público daquele condomínio busca, entregar um mobiliário dentro desse universo. Então, é comum a gente ter casas no portfólio que são interessantes num primeiro olhar, mas que às vezes pecam nessa finalização. Nessa finalização. E eu acho que isso não é nem indo para um lugar do luxo, porque quando a gente fala em casas na faixa de 5 milhões aqui, é um imóvel que ele precisa ter um bom acabamento, mas ele não precisa ter assinatura nas coisas, não precisa que tudo seja o melhor padrão, ele precisa que o cliente seja bem escolhido, né? Exatamente. O cliente busca um imóvel consistente, com acabamento de boa qualidade, e que entregue uma estética interessante. Entendi. Entregando isso, o imóvel ele já se posiciona muito bem. O problema é que, às vezes, a casa não entrega nem
Às vezes é um piso que não é adequado àquele padrão de casa, é uma construção que não foi bem executada e tem algumas falhas ali visíveis, então isso às vezes acontece. Pegando o gancho nessa parte, nós do escritório nós trabalhamos do início ao fim, né? Então nós fazemos desde a parte de arquitetura, a decoração e nós entregamos a casa pronta. Já veio até para mim situações de clientes no meio disso, que não eram meus clientes. Amanda, está muito frustrante a obra, eu gostaria de te contratar para você concluir a minha obra. A gente não faz obras nesse formato, mas já houve essas situações no caso. E quando eu chego até a obra dessas pessoas, né, que vieram no meio ali, já estão frustradas, elas já estão desgastadas, e já houve inclusive do caso de uma desses clientes falar assim, olha, termina essa obra em específico, lembrando que a obra não é minha, o cliente chegou no meio da obra frustrado, termina essa obra porque já estou tão frustrada que eu só quero terminar e vender. E aí, no caso, entra o seu trabalho, depois que o cliente passou por tudo isso frustrado, sem planejamento, sem nenhum tipo de organização no período de obra, eu consigo ver de forma prática ali o que ocorreu. E quando você leva um cliente final para ver esse tipo de casa, é notório? Olha, em alguns casos é notório. Eu já... por estar muito presente nesses imóveis, frequentar muito, acompanhar construções, para mim já é mais fácil notar também as evidências de uma construção que não foi muito bem feita, de um acabamento. O acabamento, quando ele não é legal, já me salta aos olhos. E isso também, essa vivência, vem um pouco de uma busca por entender um pouco desse universo também. Uhum. Né? Eu, enquanto corretor, saber o que é um acabamento bom, o que é um acabamento ruim, a qualidade, identificar a qualidade da marcenaria, de um mobiliário. E essa necessidade veio um pouco também de notar que os clientes muitas vezes têm um olhar, às vezes até mais clínico que o do corretor que está atendendo. Uhum. Porque muitas vezes o corretor que está ali, ele não é daquele universo. Ele nunca morou nessas casas, a família dele não que era o meu caso. Então, eu tive que aprender no processo, mas às vezes aquele cliente, ele já construiu outras casas, ele já construiu e vendeu várias, já comprou, já vendeu, ele cresceu em uma casa como aquela. Então aquilo faz parte da cultura dele. Então ele está acostumado a olhar um acabamento, saber se é bom, ruim, médio, a olhar uma construção e identificar se foi bem ou mal feita. Então muitos dos clientes têm um olhar que às vezes é até muito mais clínico do que o do corretor que está atendendo ele. Então, acabou sendo necessário para mim entender cada vez mais, me aprofundar nisso, para poder chegar com o cliente em uma casa e falar o que, de fato, a casa entrega de bom. Quando é um problema evidente, não ignorar aquele problema, para ter um diálogo franco com o cliente. Então, eu sinto que isso, no nosso processo de trabalho também, agrega. Eu já vi corretores que toda casa é linda e maravilhosa e tem o melhor acabamento. Só que quando ele está atendendo esse cliente que tem um olhar clínico e o corretor o recebe na casa e fala, essa casa é linda, maravilhosa, tem o melhor acabamento, e a casa não é nada daquilo, o cliente perde a confiança no corretor, desconecta. Quando você recebe um cliente em uma casa e fala, olha, essa casa aqui tem um projeto legal, algumas coisas você talvez tenha que resolver, esse piso aqui não é tão bacana, mas esse aqui você troca fácil, você tem um papo mais franco com o cliente, às vezes isso é melhor para a venda daquela casa com certeza é muito melhor para o atendimento e para a conexão com o cliente, por levar esse cliente pelo caminho correto e ter a confiança do cliente, do que ser essa pessoa que não entende, ou entende e acha que vai empurrar outra coisa. Então, nesse mercado eu vejo que essa relação mais franca entre corretor e cliente, ela é muito necessária, ela é fundamental. E não passar pano para os defeitos dos imóveis também, porque sim, as pessoas percebem, eu percebo, todo mundo percebe, e a gente precisa falar daquilo, porque às vezes a casa tem outros atrativos. Eu já vendi casas assim, que o projeto era muito bom, a casa tinha espaços bem desenhados,
tinha um terreno legal, um posicionamento legal no condomínio e tinha alguns defeitos a serem corrigidos. O cliente entendeu que... E estava tudo bem, ele sabia onde ele estava entrando. O papo foi franco, olha, a casa tem isso e isso, mas ela está num preço que vale a pena, ela está abaixo do preço de mercado, você investe, melhora essas coisas que são problemáticas e a casa te entrega uma valorização junto. Então, ele fica... Eu falo que você sendo franco e transparente sempre com o cliente, né, você consegue fazer com que o cliente se prepare e analise o valor desse imóvel versus mais o valor de investimento que eu vou ter, no final ainda está valendo a pena. Não está valendo a pena. Então, ele consegue ter. Agora, se você simplesmente fala que está tudo lindo, ele entra, ele nunca mais vai comprar com você e ele nunca mais nem vai te indicar para o ciclo ali que ele convive, né? Então, eu acho que a transparência é fundamental em todos os aspectos. Pensando na parte de investimento, para clientes mesmo que querem investir para venda. Hoje, casas, mesmo que ela tenha um valor e um padrão um pouco mais alto, você enxerga uma boa valorização mesmo fora de condomínio, ou você acha que esse padrão é fundamental ser dentro de condomínio? Olha, Amanda, eu acho que cada lugar tem um determinado padrão que funciona melhor naquele ambiente. Eu já vi clientes que em um condomínio mais simples investiram muito pesado em acabamentos e depois é difícil recuperar esse investimento, porque foi investido muito no lugar errado. E eu acho que quando a gente vai para fora dos condomínios, isso se torna ainda um pouco mais complicado, porque o metro quadrado do imóvel de rua pública, ele vem passando por um processo de, não digo depreciação, porque via de regra os imóveis valorizam, mas ele valoriza de maneira mais lenta em relação ao resto do mercado. Então, uma casa em condomínio, ela tem uma curva de valorização e a casa fora de condomínio, ela vai de uma maneira muito mais lenta por causa desse êxodo das pessoas irem buscar a segurança dos condomínios. O cliente de São Paulo, ele via de regra, ele nem vai ele procurar. Quer condomínio fechado. Ele nem vai procurar como... Nem cogita algo diferente disso. E dentro do condomínio a gente tem padrões. Então tem aquele condomínio que as casas giram na faixa de 1 milhão, tem aquele condomínio que as casas giram na faixa de 1 a 2, tem aquele condomínio que é em torno de 5, tem os condomínios de alto luxo que são casas de 20 milhões. Cada um desses lugares tem um determinado perfil de acabamento, de mobiliário, de marcenaria que encaixa muito bem. Entendi. No nicho, por exemplo, que eu atuo principalmente, que é desse perfil de casas em torno de 5 milhões, mas que vão até 10 milhões, dependendo do caso, eu sinto que a qualidade do acabamento, ela normalmente agrega bastante valor. Então, quando a gente tem um imóvel que ele é muito especial, que tem nitidamente acabamentos mais interessantes, tem uma marcenaria de uma marca mais robusta, tem todo esse contexto de finalização em um padrão mais alto, a gente sente que o cliente enxerga isso e paga a mais por isso. Nesses condomínios isso é visível. Eu acho que nesse perfil de condomínio, quando a gente vai para a categoria de imóveis assinados, onde os preços saltam muito e coisas que já passam um pouco da simples qualidade e vão para uma coisa do alto luxo mesmo, aí eu já acho que não vai tão bem para esses condomínios. Talvez seja um investimento um pouco difícil de retornar. Quando a gente vai para um condomínio como Fazenda da Grama, que são casas em torno de 20 milhões, aí todo o investimento é bem-vindo. Quanto mais a casa tiver valor agregado... Ele já está procurando uma assinatura, ele já está procurando algo muito peculiar mesmo. Exatamente. Né? Desde o projeto arquitetônico até o mobiliário, coisas que são exclusivas. Entendi. Né? Então, cada condomínio vai ter essa situação. Quando a gente vai para um condomínio de casas de 1 a 2 milhões, o cliente está buscando algo de boa qualidade. Um custo-benefício. Mas se a gente começa a ir para um padrão de qualidade triple A, ele já começa a passar um pouquinho do ponto, pode virar aquela casa que você gastou muito e na hora de vender é difícil recuperar o investimento. Então, acho que para o investidor ter o acompanhamento de um bom arquiteto, ter a consultoria de um corretor, porque eu acho que isso as pessoas fazem pouco.
Fala. Mas eu acho assim, você vai construir, olhar para a câmera, você vai construir uma casa para vender, procura conversar com um corretor especialista daquele perfil que você está buscando construir, porque esse cara, ele sabe melhor do que ninguém o que se vende ali. E o que agrega valor, né? Com todo respeito, mas às vezes mais do que o arquiteto. Porque às vezes o arquiteto trabalha em vários condomínios, o arquiteto está focado no projeto, no padrão da casa. Sim. Mas o corretor está ali sabendo o que vende naquele local. Então, se o investidor tem um acompanhamento de um bom arquiteto, consulta um corretor especialista de fato naquele produto, ele faz um investimento muito mais acertado, com toda certeza. Agora eu vou dividir com vocês um arrependimento. Se tem uma coisa que eu me arrependi no início da minha carreira, foi justamente não confiar na automação. Achava que era supérfluo, achava que era flu-flu demais, sabe? Mas hoje eu aprendi e mudei completamente a minha opinião. E tudo bem, os tempos mudam e a gente também precisa aprender. É trazer a tecnologia a seu favor. E é isso que eu faço nas minhas obras com o apoio do meu parceiro, que é a Concept House. Eu trago para as minhas obras tecnologia de cenas com qualidade. Então eu tenho cena de filme, eu tenho cena de ambientes qualificados para o meu cliente. Então entenda a sua necessidade e clica aqui no link abaixo que você vai entender o mundo da automação e tudo que é possível nele. E claro, assista também todo o nosso episódio falando sobre automação. Alexa, voltar ao episódio. Ok, voltando ao espaço assinado. Os trabalhos, eles se completam. A verdade é essa, né? Não adianta um arquiteto trabalhar sozinho, não adianta um corretor trabalhar sozinho. A gente precisa de um trabalho do outro. Eu falo muito para os meus clientes, porque nós temos o cliente final aqui e nós também temos clientes investidores, que inclusive são clientes que passaram pelo processo de construção, eles adoraram, Amanda, eu vou fazer um investimento. O que a gente pode investir? Aonde? Olha, eu vou fazer um adendo aí. Isso é raro, hein? Porque você deve estar entregando um trabalho bem legal mesmo, porque tem muito cliente que passa pelo processo oposto. Constrói uma casa para ele e fala assim, nunca mais eu construo uma casa na vida. Porque foi muito doloroso. Não. Quando o cliente constrói uma casa para ele e depois ele sai querendo virar um investidor, é porque realmente a experiência foi muito positiva. É o que a gente realmente procura. A gente estava falando anteriormente sobre a transparência. Eu sou muito transparente com o meu cliente. Eu sempre falo com ele que o processo de obra não é fácil, o processo de obra não é tranquilo, desde que ele tenha um gestor de obra, né? Então, eu e minha equipe estamos dentro do canteiro de obra e quando você menos imagina, acontece 50 mil problemas. Mas ele está lá tranquilo, porque ele já sabe qual que vai ser o investimento dele, ele já sabe qual que é a expectativa de tempo. Então, a gente sempre mostra alguns problemas e também ele já sabe quais foram as soluções que foram tomadas ali e foram resolvidas. E sim, o meu trabalho, eu gosto de falar isso, porque eu falo que é muito difícil você ver um arquiteto tomando um café com o cliente depois da obra entregue. Uhum. Se ele toma café com o cliente, ele entregou um bom. Se não, ele não passa nem na porta da obra, porque senão ele vai ser esculachado ali. Então, é muito importante esse trabalho. Mas aí, falando da questão do complementar, né? Esses clientes que querem fazer um investimento no nicho que você está mais direcionando aí, que eu acredito que sim, direciona um excelente acabamento e também um bom custo-benefício, né? Um aconchego, um item peculiar, mas a gente não pode exagerar no acabamento. Eu sempre pergunto a casa é de investimento ou a casa é para o cliente final? Porque isso impacta também nos valores. Uhum. Você consegue visualizar quando a obra é bem acabada? Você consegue visualizar se aquela obra foi feita para o cliente final ou se foi feito para o investimento? Olha, em alguns casos sim, mas eu acho que quando isso é possível de se visualizar, é porque não foi feito o investimento da maneira correta. Uhum. Porque eu já estive em muitas casas de investidores que fazem para vender
São impecáveis. A casa é impecável. Porque eu acho que aí você tocou num ponto que é possível entregar uma casa visualmente muito bem resolvida e com uma qualidade consistente, com custos controlados de acordo com o objetivo do cliente, né? Que é fazer uma casa, por exemplo, para venda. Porque quando você está fazendo a casa para você, às vezes você põe na sua cabeça que você quer aquela marca de marcenaria, porque você gostou. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque você está pagando para você, né? Você não está pensando. Mas quando você vai fazer uma casa para venda, você vai ter que pesar aquela determinada empresa que faz uma marcenaria de muito boa qualidade, que visualmente vai entregar e até a sensação, né? A experiência vai ser basicamente a mesma, mas vai ter um custo um pouco menor, porque não é uma grife, não é uma empresa renomada. Às vezes é uma empresa local muito, muito consistente, mas não é uma Kitchens, não é uma empresa que o nome transcende, né? Às vezes até a região. E às vezes, em vez de fazer justamente essa marcenaria uma empresa que tem um nome muito forte no mercado, que ela vai ser mais cara por conta desse nome, mas para o efeito final a experiência não vai mudar, a qualidade muda muito pouco e visualmente falando ambas são impecáveis, digamos assim. Então eu acho que essa escolha para o investidor ela é fundamental, né? A marca do porcelanato, às vezes com a mesma estética, a mesma durabilidade, a mesma qualidade, você tem porcelanato mais caro, mais barato, que sempre para o investidor essa conta tem que ser feita. Tem que ser feita. Mas é aquilo que a gente estava falando, sem deixar de fora o resultado final, né? sem perder de vista esse resultado final, que para esse perfil de imóvel precisa ser muito consistente, né? E pensando ainda, dando continuidade nessa parte de acabamento, hoje a gente tem infinitas possibilidades e com essas infinitas possibilidades também existem manutenções, né? Existe manutenção que, dependendo da determinada peça, ela pede uma manutenção contínua. Então, pensando em obras, né, com um valuation maior de 7 milhões, a gente está falando assim, só um exemplo, tá? O cliente final, ele se preocupa com aquele imóvel que vai dar manutenção, ou ele fala assim, não, eu entendo que existe manutenção e é isso mesmo que eu quero. Existe essa preocupação? Existe. O comprador, ele... É até engraçado, assim, muitas vezes o comprador para uma casa que já é usada e está em bom estado, está bonita, ele fica até um pouco mais tranquilo do que uma casa nova. Porque ele, poxa, essa casa já tem um histórico, ela chegou até aqui, não tem nada caindo. Foi então, testada? Já está testada. E o imóvel novo, ele tem um pouquinho esse detalhe, assim, poxa, a preocupação se a casa foi bem feita. Então, por outro lado, todo cliente gosta de ser o primeiro morador de uma casa, de pegar uma casa absolutamente nova, né? Então, isso, às vezes, até tem essa demanda específica. Cliente que, assim, eu quero uma casa que nunca morou ninguém. Então, a gente atende, às vezes, clientes com essa demanda. Então, a casa nova, ela chama mais atenção, porque, em geral, também a casa nova ela está mais atual, ela está com todas as tendências mais recentes. Mas o cliente ele vai olhar com muito cuidado para a qualidade da construção, como é que foi feito, se está tudo bonito, se está impecável, os rejuntos estão bem colocados, se a parede está lisinha, né? Esse tipo de coisa a gente vê que fazem a diferença, né? Quando o cliente começa a notar que a casa tem uma consistência na construção ali. E nesse sentido também o perfil de acabamentos, a gente sente que às vezes a casa tem um ripado de madeira do lado de fora. Então, o cliente, poxa, mas é madeira de verdade, isso aí vai dar manutenção, daqui 6 meses já tem que invernizar. Aí quando aquele ripado feito de um ACM, né, um alumínio, que entrega uma estética similar, mas é aquele material para a vida inteira. Então essa preocupação também a gente vê, né? Tem um muro de pedra, pô, aquilo ali já não precisa pintar. Entendi. Então isso também a gente sente que agrega, né? Essa preocupação também. Eu falo isso por conta até das escolhas. Tudo isso que a gente apontou foi até itens que são notórios, são itens que na visita o cliente visualiza.
Mas quando você está ali apresentando, né, quando o pessoal está conhecendo esse imóvel, eles te questionam o tipo de telhado, se é manta, se é telhado, eles te questionam se é boiler, que tipo de aquecimento. Eles fazem esse questionamento ou aquela emoção do mobiliário já conduz à venda? Uhum. Olha, não é todo cliente que questiona essas minúcias. E também tem muito cliente que quando ele vem para visita, ele já viu o material da casa até do avesso, assim, até de trás para frente. Então esse é o cuidado que eu tenho no meu trabalho, que hoje um imóvel que vai para minha vitrine, quando eu consigo fazer o material completo, esse imóvel ele vai ter fotos completas de todos os cômodos, ele vai ter fotos aéreas que mostram, por exemplo, o telhado. Então, isso já responde a dúvida do cliente se é uma laje impermeabilizada, se é um telhado, que tipo de telhado é. Então, o cliente consegue ver aquilo. Aí eu faço 2, 3 formatos de vídeo para redes sociais, aí eu faço o tour no YouTube, que aí é uma apresentação completa, detalhada, da casa inteira, com imagem aérea também entrando. Então, o cliente ele sai desse material... Ele já vai preparado para a visita. Eu tenho muitos casos do cliente que chega na visita, ele já conhece a casa inteira. Ele só vai para confirmar. Ele fala assim, isso aqui eu vi no vídeo, não sei. Então, você sente que o cliente... e acontece do cliente falar, minha esposa viu esse vídeo umas 3 vezes. Ele já está apaixonada pela casa. Então, a gente sente que é um material que ajuda, mas que também sana uma boa parte das dúvidas. Porque, às vezes, no vídeo eu já cito o que foi utilizado, que aquela casa tem de equipamentos. As imagens, muitas vezes, são autoexplicativas e tem todo o descritivo que a gente monta também, que, às vezes, ainda tem mais informações relevantes. Mas acontece do cliente, além de tudo isso, ter dúvidas específicas, né? Entendi. Essa casa tem laje, essa casa que de repente o tipo de telhado, qual é a manutenção periódica. Exatamente. E eu acho que aí tem uma questão também, Amanda, que quando a gente fala em manutenção de imóvel, para quem está construindo para vender, é sempre importante pensar nessa parte de entregar um imóvel que seja bem feito e que não vai começar a dar um monte de problema rapidamente. Porque quando você constrói para venda, as pessoas às vezes não sabem disso, não têm essa clareza, mas você tem uma responsabilidade pelo Código Civil com aquele imóvel, depois que você vende. Então, para o investidor que construiu e vendeu, eu já conversei com vários investidores e os caras que estão nisso há mais tempo, eles têm um olhar especial sobre isso, assim, de, poxa, a gente procura fazer um imóvel para não dar problema, porque assim, não tem nada pior do que você vender uma casa e começa a dar problema e o cliente vai te acionar, você vai ter que prestar algum auxílio, e tem muita coisa que inclusive tem garantia pelo Código Civil, ou código, nesse caso eu falo civil porque não entra às vezes o Código de Defesa do Consumidor, porque é pessoa física para pessoa física, mas o Código Civil está ali protegendo o comprador, e para o investidor é importante pensar nisso, porque senão vai virando uma bola de neve. Ele faz uma primeira casa, aí quando ele está fazendo a segunda, ele está tendo que arrumar um monte de coisa da primeira que deu problema e o comprador acionou. O lucro vai embora, e além do lucro, é tempo e dor de cabeça. Fora a consistência de você estabelecer o seu nome como investidor no mercado. Aquele ali nem compra porque é fulano de tal que fez. Eu trabalho em vários condomínios que tem investidores que constroem uma casa atrás da outra lá e já estão na 5ª, 6ª casa. E isso começa a fazer muita diferença, sabe? Primeiro que as casas anteriores viram uma propaganda para ele vender as próximas, e dentro do condomínio, dentro daquele micro-universo, as pessoas comentam, né? Entendi. Continuando, acho que o principal ponto aqui que todo mundo quer saber, no final, é sempre sobre investimento, né? Então, aquele cliente que está fazendo a compra final, eu sei que tem opções ali de negociação, que eu até, em algumas conversas com vocês, fui surpreendida em tantas possibilidades, e que você sempre faz uma negociação para trazer a tranquilidade para ambas as partes, para quem está vendendo e quem está comprando. O cliente ele quer, vamos dizer, fugir um pouco dessa parte de financiamento em específico. Como que você direciona o cliente numa compra de um imóvel desse? Que eu já vi várias possibilidades que você apontou em algumas negociações.
Olha, nesse mercado do alto padrão, a gente tem formas de pagamento muito diversas que para imóveis de valores mais baixos muitas vezes não vem à tona, né? Então, quando eu trabalhava ali mais com casas até 1, 2 milhões, era raro aparecer uma negociação que não fosse ou à vista ou financiamento. O financiamento acabava sendo até mais recorrente. Quando a gente vai para o alto padrão, começa a aparecer uma série de possibilidades, né? Então, a gente tem aquele cliente que já é versado, já é negociante de imóveis, ele já conhece, fica mais fácil de lidar. Desculpa te cortar, Guilherme, mas é porque eu tenho clientes que ele gosta da negociação, entendeu? Não é nem assim, o hobby dele é fazer o comprar e vender, é fazer circular. Então, eles já trazem uma bagagem muito grande pra gente. Sim. Então, conforme eu fui entrando nesse universo, fui fazendo um negócio, outro negócio, eu fui entendendo as possibilidades, né? E a gente, às vezes, a gente aprende até com os próprios clientes, né? E aconteceu de lá atrás, ter uma proposta de venda que fala, nossa, será que isso dá certo? E aí conversa com um, conversa com o outro, e o negócio acontece e você depois vai descobrindo que isso é normal. Então, uma coisa que é muito normal e que para mim no começo era um pouco surpreendente, era que é muito comum compras de negociações de parcelamento direto entre comprador e vendedor. Que em imóveis de valores mais baixos isso não acontece, praticamente. Mas no alto padrão é muito comum, porque a gente lida com clientes, primeiro, com muito fluxo de caixa, muitas vezes. Então, às vezes o comprador ele prefere trabalhar com o fluxo de caixa dele, que é alto, do que descapitalizar. Sim. Então, em vez de ele pagar um valor à vista ou fazer um financiamento junto a um banco que vai ter juros, uma série de complicações, ele prefere fazer um fluxo direto de 12 meses, 10 meses, e com parcelas que são irreais para muitas das pessoas, mas que para esse cliente é natural pagar uma parcela de 100 mil reais, de 200 mil reais e tirar isso do fluxo de caixa que ele tem. E essas negociações de parcelamento direto têm acontecido muito, especialmente nesse momento de mercado, porque a gente está com juros altíssimos e que está, inclusive, desacelerando bastante o mercado imobiliário, mas a solução para muitos desses clientes é essa negociação. E aí eu queria que você explicasse um pouco de como que você direciona esse processo do parcelamento para ficar tranquilo para ambas as partes. Se você direciona, por exemplo, para um alinhamento, né, um fiduciário ou então a cláusula resolutiva, qual que você acredita que tenha mais segurança para os seus clientes? Olha, quando a gente tem essa situação de parcelamento entre comprador e vendedor, a gente sempre vai olhar para como isso vai para o papel. Porque normalmente a questão para as partes, principalmente para o vendedor, né, quem é mais impactado por essa negociação, por esse parcelamento e os riscos que estão contidos ali, a maior preocupação é, eu posso parcelar em 10, mas o que me dá segurança? Como colocar isso no papel? Então a gente tem alguns caminhos e sempre nos processos de negociação a gente orienta, tem jurídico que também presta essa orientação para chegar em um consenso entre as partes, porque basicamente a decisão de como vai ser feito isso no papel vai depender do acordo entre comprador e vendedor. Então, o primeiro formato, que era até mais comum, mas a gente está vendo isso acontecer cada vez menos, que era o parcelamento ser feito em um contrato de compromisso e a escritura ser lavrada no final do processo. Então, muitas vezes o vendedor, eu me sinto mais tranquilo se a gente faz um contrato de compromisso, coloca o parcelamento ali, quando eu receber, quando o imóvel for quitado, na última parcela a gente lavra a escritura, assim eu só passo o imóvel para o nome do comprador quando tiver naquele recebido momento. Tudo. Para o comprador não é o melhor dos mundos também, porque ele vai pagando valores mensais altos e vai compondo um valor grande do imóvel sem ter uma segurança de um documento oficial. A minha preocupação quando é nesse formato, né, caso aconteça algo com o vendedor, um falecimento, alguma coisa assim, é uma burocracia enorme que ele vai passar. É mais complexo. Então, assim, esse formato, apesar de muitas vezes o vendedor tentar direcionar para isso porque gera a falsa sensação de uma segurança, está caindo cada vez mais em desuso, porque a gente tem outras maneiras de fazer essa negociação no papel ficar mais consistente. Então,
Outro formato que a gente vê acontecer já com uma frequência grande é o parcelamento ser colocado em escritura como cláusula resolutiva. Então, muita gente não sabe, mas a escritura de compra e venda de um imóvel, ela não necessariamente sempre é à vista, né? Porque a escritura nada mais é do que um contrato mais intermediado pelo cartório. Então, via de regra, na maioria dos casos, a escritura é uma compra à vista. Então, comprei à vista, assino a escritura, paguei, o imóvel é meu. Está lavrada a escritura, vai para a matrícula do imóvel. Mas eu posso fazer a escritura com o parcelamento contido ali. Então, vai estar descrito naquele documento o valor que foi pago, o valor que está em haver, as datas daqueles pagamentos, como vai ser esse fluxo, quantos meses, se vai ter uma correção monetária. Tudo isso pode ser versado na escritura, acordado na escritura, ficar esclarecido ali. E a escritura... ela vai para a matrícula do imóvel. Então, aquilo vai ser averbado na matrícula. Na matrícula do imóvel vai constar que o imóvel foi vendido do fulano para o ciclano, porém com a ressalva do parcelamento pendente, que precisa ser quitado. E é muito mais seguro porque aí a gente já tem um instrumento lavrado em cartório, que para fins jurídicos tem muito mais consistência, né? Uhum. E para o comprador é mais interessante, porque ele está resguardado por aquela escritura. Ele terminando de pagar, o imóvel vem para o nome dele de uma maneira quase automática. Aquilo é resolvido, então é uma segurança para o comprador. E para o vendedor, a escritura com a cláusula resolutiva, o parcelamento descrito na escritura, também muitas vezes é até mais fácil executar e cobrar judicialmente uma inadimplência. Porque... Entendi. Eu não sou advogado, tá? Tô falando por cima assim, do que a gente está acostumado a lidar. Eu tenho jurídico que cuida disso. Muitas vezes na própria negociação a gente tem o jurídico intermediando e tem o jurídico de cada ponta do negócio. No mercado de alto padrão é muito comum o cliente ter o advogado dele cuidando do processo para ele. Então isso é sempre trabalhado entre os jurídicos ali. Mas o que me consta é que nessa escritura com a cláusula resolutiva, se há uma inadimplência por parte do comprador, o vendedor consegue, por meio do cartório que lavrou aquela escritura, fazer o cancelamento do negócio e a escritura e aquela marcação na matrícula do imóvel ser anulada para que o imóvel retorne para o proprietário original, para o vendedor. Então é um formato que traz uma consistência jurídica muito interessante. E mais ágil se caso algum problema acontecer no meio do caminho. Exatamente. Se há um falecimento, se há alguma coisa... E como que funciona? Desculpa te interromper, mas como que funciona a questão do falecimento? Exemplo, a gente fez uma compra de um imóvel em 10 parcelas. O vendedor faleceu, o comprador está honrando ali os pagamentos. Então, esse vendedor, ele, no caso, ele tem uma herança, ele vai direcionar para os familiares. O comprador é só continuar fazendo o pagamento e isso continua, não precisa... Fluido. Mas esse imóvel ele não vai precisar passar por um processo de inventário? Não, porque no caso ele já foi para a escritura. Entendi. Né? Então ele já foi vendido. A única coisa que consta em aberto é a obrigação do comprador quitar os valores que ficaram acordados. Entendi. Então, é bem seguro mesmo. É mais interessante. E a gente ainda tem um terceiro formato possível, que é a alienação fiduciária entre comprador e vendedor. Então, a alienação fiduciária é um instrumento que os bancos usam para fazer financiamento imobiliário. Então, o que é a alienação fiduciária? Quando é feito pelo banco. Eu compro um imóvel, eu sou comprador, você é vendedora. Então, você está me vendendo o imóvel, eu estou comprando o seu imóvel, mas quem está me fornecendo capital é o banco. Então, na verdade, o banco te paga, fica descrito que eu sou o comprador, porém, até eu terminar de quitar aquela dívida junto ao banco, o imóvel fica alienado ao banco. Então, os direitos daquele imóvel são vinculados ao banco e eu não posso vender sem quitar aquela obrigação, aquilo fica vinculado e se eu não pagar, o banco toma esse imóvel. O imóvel vai a leilão para o banco recuperar o investimento. Então, explicando por cima, assim,
É mais ou menos assim que funciona. Quando a gente tem essa alienação entre vendedor e comprador, o comprador eu estou comprando o seu imóvel e como eu tenho uma dívida assumida contigo, é como se você me emprestasse o recurso para eu pagar esse imóvel. Então o imóvel ele fica alienado a você, que é a vendedora original, até eu terminar de te pagar. Então se eu não honrar os compromissos, se eu ficar inadimplente, tem todo um mecanismo jurídico para que esse imóvel seja leiloado, para que você recupere os valores que você deveria ter recebido e eu não paguei. Então, é um formato mais complexo, que tem uma robustez jurídica bastante interessante. Já fiz alguns processos de venda que envolveram essa alienação, mas ela é um pouco menos comum, eu acho que por alguns motivos. É um pouco mais complexa a escritura. O comprador ele paga a escritura mais caro, então a documentação fica mais cara para o comprador. Sabia. O custo, porque você tem um custo de escritura que é tabelado, né, nos cartórios. E quando você tem a escritura com alienação fiduciária, ela fica um pouco mais cara. Se não me engano, posso estar falando besteira, mas fica em torno de vamos supor, a escritura normal do imóvel, a pessoa vai gastar em torno ali de uns 2%. A escritura com alienação ela vai custar quase 3%, por exemplo. Mas você considerando 1% no valor do imóvel desse, principalmente se for para investidor, ele já pode ali até atrapalhar uma questão de negociação. Exatamente. Então, assim, aí é uma coisa de acordo entre compradores e vendedores, porque às vezes o vendedor fala assim, olha, eu topo fazer o parcelamento, eu te vendo imóvel parcelado, mas eu só topo se for por meio da alienação fiduciária e escritura, porque meu advogado me orientou que é uma maneira mais segura. Então, eu já tive esse tipo de caso. E o comprador, eu topo comprar então, porque me interessa ficar com o imóvel, se essa é a condicionante, você está topando o parcelamento que eu te propus, então vamos seguir o negócio. Eu acho que é importante entender os dois lados, né? Acho Exatamente. que para que os dois lados sejam tranquilos nesse meio. E nós, enquanto intermediadores, nós, falando em corretores de imóveis e os seus jurídicos que cuidam, a nossa função é encontrar esse consenso entre as partes, esse equilíbrio. Eu não tenho como chegar em um negócio e impor como vai ser o processo de parcelamento entre as partes, como é que vai ser colocado isso em contrato, como é que se vai ser por cláusula resolutiva, alienação. O que a gente faz é orientar, apresentar possibilidades, fazer um aconselhamento quando o cliente precisa. O nosso jurídico às vezes faz esse papel também, para que cada parte, de comum acordo, de maneira espontânea, opte pelo que achar mais interessante, né? Entendi. Então, essa função da intermediação é importante deixar tudo esclarecido, mas ao mesmo tempo leve, para que a coisa corra para onde está mais fácil. Entendi. E mantendo sempre a segurança. Perfeito. Guilherme, nós terminamos um primeiro quadro, que é entender sobre o investimento. E nós temos um quadro aqui muito rápido que chama Assina ou Reprova. Então, você, de acordo com a sua expertise, vai falar para a gente se você assina ou reprova determinados itens de investimento, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Imóvel de alto padrão fora de condomínio, você assina ou você reprova? Eu reprovo. Casas para venda sem decoração. Eu sei que você mas é que a gente já tinha uma lista aqui, você já nos respondeu, mas vamos lá. Casas para venda sem decoração, assina ou reprova? Olha, eu reprovo. Às vezes a gente reprova, mas tem que trabalhar da mesma maneira, é o que está posto, né? Mas eu acho sempre uma decisão melhor ir para o lado de deixar o imóvel mais completo possível. Para casas, né, em negociação, financiamento, ao invés dessa negociação aí em 10 vezes, você assina ou você reprova o financiamento? Olha, aí eu vou dizer que eu assino, porque como eu disse, esse tipo de decisão, ele é do comprador, né, da melhor maneira para o negócio em si. Então, aí eu acho que é um âmbito que ele vai achar... Se for interessante para as partes que estão ali negociando, a minha função é só
orientar e trazer segurança e fazer que as coisas aconteçam da melhor maneira. Mas aí eu assino porque para muitos clientes o financiamento ainda é melhor do que... Às vezes o cliente não tem fluxo de caixa para fazer um parcelamento, porque uma coisa é um financiamento que você paga até em 420 meses. Outra coisa é você ter fluxo de caixa para quitar um imóvel de 5 milhões em 12 vezes. Entendi. Né? Então, cada cliente vai ter a sua condição e o cenário que está posto. Então, aí eu assino porque, apesar do juros estar alto, às vezes é melhor comprar financiado do que não comprar agora que está barato. Deixar ficar mais caro, depois pode ser pior. Casas para venda acima de 3 pavimentos. Acima ou reprova? Olha, aí eu reprovo um pouco. É mais difícil de trabalhar. É mais complexo, porém, vou colocar uma vírgula. Se a casa tiver elevador, um bom elevador, às vezes isso se resolve de maneira bem interessante. Então, o imóvel com mais de 3 pavimentos sem elevador, ele de fato... ele nos entrega uma dificuldade extra de se trabalhar. Mas a contrapartida e a resolução disso pode ser um bom elevador que conecta, que dá acessibilidade a todos os níveis da casa e às vezes, outra contrapartida que é comum nesse perfil de imóvel, a casa tem uma baita vista. Sim, aí pede os pavimentos para ter mais vista. Exatamente. Então, às vezes a pessoa ganha a vista especial e com o elevador ela ganha acessibilidade junto, então isso pode resolver, pode fazer o assinar. Entendi. Bom, primeiramente eu quero agradecer a sua participação no nosso podcast. E aí a gente tem um momento que é onde você vai falar para nós o que é um espaço assinado para você e também vai assinar o nosso quadro do nosso podcast de espaço assinado que todos os nossos convidados estão assinando nessa nossa primeira temporada. Então, você pode fazer a assinatura, pode ser em qualquer lugar, fica à vontade. Vamos lá. E agora me diz, o que é um espaço assinado para você? Olha, Amanda, para mim, o espaço assinado, e eu não digo nem simplesmente nesse nicho que eu atuo, mas de uma maneira geral, é um imóvel que tenha identidade e uma sinergia com a pessoa que o habita. Então é aquela casa que te faz sentir bem, que te dá uma qualidade de vida interessante, a casa que se alinha com as suas expectativas, com o seu modo de viver. Eu acho que essa é a verdadeira assinatura que todas as pessoas precisam buscar na hora de comprar um imóvel, porque a gente tem um ponto de vista de um determinado mercado, outra pessoa vai ter de outro, mas eu acho que em todos os mercados isso vai ser o determinante, né? E nós, enquanto profissionais, a gente lida com fenômenos maiores de tentar encontrar dentro das tendências do perfil do público que a gente atua qual é a assinatura que mais atende, mas eu acho que a assinatura é isso, é um imóvel que te acolhe, que você se sente bem, que se alinha com a sua forma de viver e que te dá esse conforto que é o que a gente busca numa casa, né? Muito obrigada, Guilherme, mais uma vez pela sua participação. E muito obrigada a vocês por participarem conosco até aqui. Eu falei que ia ser de muito aprendizado e nós aprendemos. Eu aprendi mais uma vez, mais alguns itens. E se você está gostando dos nossos conteúdos, assine, não é assine, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais, @ArqueAmandaFerraz. Para vocês entenderem que investir em uma obra não é simplesmente gastar, investir em uma obra é ter qualidade. Então, procure profissionais que possam te orientar da melhor forma possível, de acordo com o seu intuito. Se é uma casa para venda, se é uma casa para você, se é uma parte também comercial, é entender o seu negócio e procurar um profissional adequado. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada, Guilherme. E, por favor, compartilhe com nós como encontrar as suas casas e como encontrar você. Muito obrigado, Amanda.
Foi excelente o papo, obrigado pelo convite, obrigado pessoal da equipe aqui, obrigado você que está assistindo. E quem quiser acompanhar lá nas redes sociais, acho que o mais fácil é o Instagram, @girardi.imóveis, mas escrevendo Girardi Imóveis no YouTube, no TikTok, você vai me achar com facilidade também, eu estou em todas essas redes. E são casas maravilhosas para vocês que procuram uma casa para comprar de bate-pronto. Você pode procurar que tem uma carteira ali de casas maravilhosas, uma mais interessante que a outra que ele pode te apresentar. Obrigado. Obrigada.